O nosso estudo hoje está na Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo. Emmanuel vem comentar na lição 170 do livro Pão Nosso, a língua. A decídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros, qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. E sua potencialidade permanece em sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme, de proporções reduzidas, foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la da sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas, e por isso mesmo vemos na frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, à míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos e insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam em muitas ocasiões da conversação de sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem é consolada e edificada seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, chovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo. Terei utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Ele vem falar hoje sobre a língua, aproveitando um versículo que está na epístola de Tiago. Tiago, que junto com Pedro dirigiram, coordenaram a Casa do Caminho, que foi o cristianismo mais primitivo que a gente tem conhecimento. Então o que acontece? Hoje Emmanuel vem falar sobre a língua para a gente, e vamos lembrar que aqui, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós somos pensamento, palavra, atitudes. São esses três. Tudo vai começar no pensamento. Então, por isso que Jesus, em alguns momentos, chegou a falar para a gente, da boca sai o que o coração está cheio. Né? E quando falou de coração, foi falar de sentimentos também, né, com relação aos nossos pensamentos também. E nós estamos num mundo em que, em primeiro lugar, a gente recebe os pensamentos de maneira indiscriminada. Por quê? Porque a comunicação espiritual ela se dá por pensamento. Então a gente recebe centenas de pensamentos diariamente e a gente fica achando que foi a ideia que a gente teve, mas na verdade foi aquilo que foi captado ou de alguém que está perto da gente, já que somos todos espíritos. A diferença é que uns estão encarnados, outros desencarnados. Então às vezes a gente está captando a ideia de alguém que está encarnado mesmo aqui com a gente, ou dos desencarnados, dos que a gente chama aí por aí simplesmente de espíritos. Né? E aí os espíritos, primeira coisa, quando eles orientavam a gente, eles falavam assim: não tenham vergonha nunca do pensamento que chegue até vocês, que seja em desacordo com o Evangelho. Tenham vergonha daquele pensamento que agradam a vocês, que encontrou eco de alguma maneira. Se ele encontrou eco, daqui a pouco ele sai através de palavra, porque aqui, enquanto a gente está aqui encarnado, a palavra articulada é a principal forma de comunicação. A gente fica assistindo, às vezes, o espetáculo triste de algumas pessoas que não têm como utilizar mais a língua, e eles são obrigados a se adaptar utilizando, né, os recursos hoje da internet, ou então alguns meios outros de comunicação, mas a palavra falada é a principal forma de comunicação nossa aqui na Terra. E Emmanuel vem comparar a nossa língua com o leme, né? Ele fala que como se fosse, cadê a palavra, uma embarcação, o leme de uma embarcação poderosa. Por quê? Porque daqui da palavra saem as orientações, daqui da palavra saem todas as grandes guerras, todos os grandes conflitos, de maneira que é um trabalho de cada um, né, de maneira muito particular, muito individual, para pensar assim: tenho usado a minha língua da maneira mais correta? Por exemplo, esses dias me aborreci e me decepcionei muito com uma pessoa. Né, e
Foram muitas coisas que eu tomei conhecimento que preferia não ter tomado conhecimento. Às vezes é melhor não tomar conhecimento, que aí você, né, perdoa com mais facilidade. Aí fiquei pensando, não, preciso desabafar com alguém, vou conversar com alguém. Não, se eu for conversar com alguém, eu estou violando lá o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do amar os vossos inimigos, que fala assim, ó, abster-se de qualquer atos ou palavras que possam prejudicar essa pessoa. Então eu vou tentar, assim, o máximo que eu puder, ficar calado. Mesmo sabendo que essa pessoa, né, ela é dissimulada, ela inventa um monte de coisas, enfim. Mas a nossa consciência tem que ser o nosso guia e o nosso comportamento como cristão tem que ser baseado nesses exemplos aqui. Então o que acontece? Eu comecei a pensar assim, ó, a minha língua eu tenho que controlar para não deixar com que eu entre nessa mesma sintonia, porque que direito eu vou ter de fazer um estudo como esse, né? Se daqui a pouco sou eu também que estou aí falando, usando da língua da maneira mais equivocada possível. Então é um trabalho que a gente tem que fazer com a gente mesmo o tempo todo. Em primeiro lugar, estou usando a minha língua de maneira mais correta, ela está sendo para consolar, ela está sendo para orientar, ela está sendo para se mostrar amigo, ela está sendo para ajudar, em primeiro lugar, né? E em alguns momentos a gente até se permite, sim, porque a vida tem que ser isso, a vida tem que ter sorrisos, a vida tem que ter alegria. A gente entrar às vezes numa anedota, numa brincadeira, numa piada e tal. Mas até nesse ponto, a gente fazer uma triagem muito grande das piadas que a gente conta, né, a ponto de não serem piadas que estão carregadas ainda de preconceitos e que estão discriminando essa ou aquela pessoa, aquele grupo de pessoas. Mas a gente procura fazer isso, né, de maneira discriminatória, embora a piada chegue para a gente acha graça muitas vezes do contexto e depois para analisar, mas se eu tivesse nessa posição eu não ia gostar desse comentário não, eu não ia gostar desse, e começa a fazer esse trabalho. A frase final do Emmanuel é uma frase assim muito radical, vai ser muito radical, porque ele fala assim, ele fala que todo dia a gente chegar à noite, interrogar para mim mesmo, terei utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele, a comparação com Jesus para a gente, ainda é uma comparação ainda muito distante, de certa maneira. Embora Jesus fala para sois deuses, tudo que eu fiz vocês podem fazer e muito mais. Mas conforme a gente vai lendo aqui, a admiração é tão grande, dificilmente a gente vai conseguir chegar assim no dia e falar assim, usei o Jesus, a minha língua como Jesus utilizava. Prefiro utilizar assim, né? Usando aqui, contextualizar o Emmanuel, mas o objetivo é esse, a gente tem livre-arbítrio. Falar assim, ó, pelo menos se eu não utilizar a minha língua de maneira contrária ao que Jesus orientou a gente, já estou no bom caminho. Agora, utilizar como Jesus, a gente não tem noção de quem é Jesus, né, de como ele está lá na frente, né, de como ele faz, a gente não tem essa noção. Mas se pelo menos eu não usar para magoar ninguém, para discriminar ninguém, é claro que a gente também vai utilizar de maneira educacional, porque a gente também não é obrigado a ficar como um tolo parado vendo as coisas erradas acontecendo. A gente tem que apontar o mal também e tem que também agir, mas apontar não é com aquele objetivo de apenas denegrir, mas apontar de maneira educativa. De maneira educativa sempre vale. A gente tem que lembrar que o silêncio dos bons faz com que os maus prevaleçam. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala que os bons são muito tímidos. Então não se trata de você ficar omisso, não. Mas se trata-se de você, se você vai utilizar a sua língua, utiliza com vistas ao amor do Cristo, com vistas a você entrar no processo educativo. Você fica pensando assim, como eu gostaria se alguém viesse me chamar a atenção também para uma coisa que eu estou errado, né, como é que ele, como eu gostaria que me tratasse. E uma última reflexão para a gente é sempre a gente lembrar que aquela brincadeira do telefone sem fio, ela nunca falha. A mensagem que você passa aqui para uma pessoa, quando chegar na 10ª, ela vai chegar completamente transformada, que ela passou por 10 filtros diferentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com as frases que a gente diz, e às vezes sem a intenção de ter ofendido, mas foi interpretado de maneira equivocada, e aquela interpretação de maneira equivocada, ela acaba ganhando
um titular sim, ó. Quem falou inicialmente foi o Robson. É assim que costuma acontecer, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.